Os rumos da economia e do mercado financeiro no Brasil depois das eleições gerais são o tema hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo como convidado o Marco Antônio Rocha, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp e gentilmente aceitou nosso convite para traçar algumas perspectivas para os próximos meses e anos. Afinal, estamos ansiosos para saber se os preços vão baixar, como é que vai ficar a situação econômica do Brasil daqui para frente. Professor, muito obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite e uma saudação aí a todos e todas que estão acompanhando a gente. Professor, vamos lá. Houve uma reação imediata positiva do mercado financeiro, né, nos primeiros dias após os resultados das eleições, que levam agora Lula ao seu terceiro mandato como presidente da República do Brasil. Quais são os fatores que podem estar gerando de imediato essa reação positiva, essa movimentação de alguns setores econômicos no Brasil? Bem, o que determina a taxa de câmbio são um conjunto de fatores, né? Mas, no sentido que você perguntou, a gente pode enumerar alguns que podem possivelmente ter influenciado de forma positiva, né? Primeiro, uma certa redução da incerteza que é típica de um período eleitoral, né? Quer dizer, só o anúncio do resultado já diminui um pouco a incerteza. Isso faz com que, né, tenha alguma apreciação, ainda que muito pouco, da taxa de câmbio. Por outro lado, também tem uma série de fundos financeiros que estavam, né, um tanto incertos quanto investirem no Brasil, sobretudo por questões relativas à regulação ambiental e à possibilidade, né, de embargo ambiental que o Brasil estava passando, principalmente pela União Europeia. Então, o anúncio da eleição acalma, pelo menos nesse sentido, uma série de incertezas, tanto em relação ao comportamento da regulação ambiental e como isso influencia a vinda ou não de fundos financeiros para o Brasil, e também a incerteza que acaba diminuindo um pouco depois que passa esse cenário eleitoral. Vai lembrar que todos os dois candidatos eram bem conhecidos pelo mercado, né? Não existia nenhuma novidade. Então, ao contrário de outras eleições, essa eleição foi uma eleição que impactou muito pouco na taxa de câmbio. A contestação, né, inicial dos resultados também já está sendo amenizada. Esse é um fator que acalma um pouco os ânimos de uma forma geral, não é, professor? Sim, com certeza. E, para além disso, vamos lembrar que os resultados foram reconhecidos quase que imediatamente pela comunidade internacional, que havia muito pouco respaldo para esse tipo de movimento. Então, acalmar esse movimento também entra nesse cenário aí de redução da incerteza, que é bom para toda a economia. Uhum. Professor, as transições, né, a transição ou as articulações para a transição de governo já começaram nos últimos dias. Com quais setores econômicos o governo deve iniciar os diálogos e a urgência em alguma articulação, na sua opinião? Sim, eu acho que o cenário de 2023 vai ser definido a partir da negociação da o que está sendo chamado já de PEC da transição, né? Quer dizer, o que que vai entrar nessa PEC vai definir também os conflitos políticos, os conflitos distributivos de 2023. Vamos lembrar que a LOA, quer dizer, a Lei Orçamentária de 2023, ela vinha com muito poucos recursos orçados para uma série de pastas, inclusive comprometendo o custeio da área de saúde, educação, transporte, a gente viu farmácia popular, merenda escolar, etc., para além dos auxílios, né? Sobretudo o Auxílio Brasil, que eu acho que, que creio que seja o mais importante, né? Tudo isso tem que ser renegociado e reinserido no orçamento para 2023. A depender dessa quantidade de recursos que sejam inseridos, muita coisa será contemplada e muita coisa será deixada de fora. Então, o que será deixado de fora vai ser fundamental para a gente entender quais vão ser os rumos das negociações políticas do próximo governo, né? E o que seja contemplado, obviamente, a gente sabe que o governo já deu um aceno e, portanto, esses grupos estarão mais próximos do governo no ano que vem. A prioridade nesse momento tem sido o Auxílio Brasil, né? Restituir o valor de R$ 600 para o Auxílio Brasil. Mas a gente sabe que tem uma série de verbas de custeio, obras públicas paralisadas, problemas relativos a órgãos de regulação, a ciência e tecnologia também, que é muito importante para o estado de São Paulo, também tem uma série de problemas de custeio. Então, tudo isso tem que ser contemplado nessa PEC, né? O que ficar de fora vai voltar enquanto conflito político no ano que vem. O conteúdo, o teor dessa PEC deve ser a primeira cara, vamos dizer assim, entre aspas, do governo Lula, do próximo governo Lula. Exatamente. Vamos dizer assim, o tamanho da PEC vai definir também o quanto vai desaparecer, vamos dizer assim, de conflito político para o ano que vem,
e o quanto o governo vai ter que negociar no Congresso ano que vem para reinserir certos recursos que são importantes até para bases do próprio governo, como, por exemplo, educação, né? Quer dizer, os professores, na universidade, etc., é uma base importante desse governo. O funcionalismo público também não está contemplado, o reajuste salarial, o funcionalismo público está sem reajuste há mais de 5 anos. Então, tudo isso são conflitos distributivos, são conflitos políticos que vão surgir ano que vem, enquanto contestação. E isso vai abalar a popularidade do governo, que começa, como todo governo começa, com uma popularidade alta, e tem que responder a esses setores no primeiro ano, porque senão vai ter um desgaste aí no ano seguinte. Exatamente. Professor, aproveitando que você comentou sobre essa questão do Auxílio Brasil, né? Existe uma expectativa de aumento do salário mínimo para o ano que vem, uma perspectiva boa, né? Ou uma expectativa boa com relação à questão do Auxílio Brasil, que pode voltar a chamar Bolsa Família, enfim, e de um respiro. Às vezes as pessoas anseiam por um respiro nos preços dos combustíveis, que voltou a ter alta nos últimos dias nas bombas, e também nos produtos nas prateleiras dos supermercados. Quais efeitos, levando em conta que há toda essa discussão envolvendo a PEC, mas quais efeitos primeiros, iniciais, as classes sociais mais vulneráveis devem sentir? Olha, a questão dos combustíveis, ela é bem complicada. Primeiro, porque houve um represamento dos preços agora na reta final das eleições, e a gente vai ver principalmente a gasolina e o diesel subindo aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Para além disso, a gente tem que discutir, quer dizer, o próximo governo vai ter que discutir a manutenção ou não da política de preços da Petrobras, que na verdade tem sido a grande vilão, vamos dizer assim, dessa história, já que ela apenas repassa o que está acontecendo no cenário internacional, que está bem incerto também, né? Então, o governo pode mexer ou não na PPI, isso ainda vai ser discutido, isso tem um custo político, né? E, para além disso, tem toda a questão da redução do ICMS. Se vai ser renovado, quer dizer, a gente está discutindo aqui recursos orçamentários necessários para o ano que vem, ou seja, isso, né, a redução do ICMS também significa uma redução de recursos que o governo pode usar para essas áreas, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, o aumento do salário mínimo, etc. E ainda existe a possibilidade de judicialização do ICMS que foi reduzido dos estados. Isso também pode cair no colo do próximo governo, gerando mais um conflito em termos de recurso, orçamento, tudo isso. Então, em resumo, a questão dos combustíveis está muito incerta, né? Ele provavelmente vai ter um aumento nos próximos meses, mas o que vai acontecer no ano que vem depende de uma série de coisas, inclusive de questões jurídicas relativas ao aumento ou não do ICMS. E o combustível, o problema é que ele puxa todos os preços junto com ele, né? O transporte é um fator de custo muito importante, por exemplo, de alimentos, e o que acontece nos combustíveis acaba também batendo nos alimentos. Certo. Professor, na primeira semana depois da eleição e a vitória do Lula, o dólar chegou ao menor valor desde o final do mês de agosto, né? Teve mais algumas quedas na sequência e houve uma movimentação de alta também no Ibovespa. Quais são as primeiras projeções em termos de investimentos, né, no mercado financeiro? E o que queda de dólar, alta em bolsa de valores, o que isso representa e que pode ser esperado em termos de ganhos para a população de uma forma geral? Tá? Quanto à bolsa, né, muito pouco, exceto para aqueles que têm realmente investimento significativo na bolsa. O dólar não. O dólar ele afeta a cesta de consumo quase de todos nós, né? Quer dizer, toda a cesta de consumo da gente tem algum elemento, por exemplo, que é cotado em dólar, como por exemplo o trigo, que entra no pãozinho, massas, etc. Então a queda do dólar, ela também dá um alívio na inflação, pelo menos no curto prazo, né? Ela tem efeitos problemáticos em relação, por exemplo, à indústria brasileira, a capacidade de exportar no Brasil, etc. Mas no curto prazo, a tendência é que o dólar dê um alívio no índice de preços e isso favoreça um pouco a retomada da economia brasileira. Lembrando que o consumo das famílias está muito comprometido, né? A gente tem uma inflação de alta já há uns 2 anos, boa parte, 80% das famílias estão endividadas, né, e com um orçamento bastante comprometido em dívida. E 80%? se Esse é faz o número das famílias 80%, endividadas? Assustador. exatamente. 30% em inadimplência. É bem alto. Se a gente lembrar que 60%, 65% do PIB brasileiro é consumo das famílias, a retomada da economia brasileira no curto prazo passa
em você reparar isso, em você tentar recuperar a capacidade de consumo das famílias. Para isso, a inflação tem que ceder um pouco. Para isso, o governo tem que negociar as dívidas das famílias via Caixa Econômica, Banco do Brasil, mas dar um alívio, né, nesse fardo desse endividamento para as famílias e ter uma política de recuperação do salário mínimo. Isso é fundamental no curto prazo para recuperar a economia como um todo, recuperar o poder, o mercado doméstico, recuperar a capacidade de consumo das famílias e fazer a economia girar, principalmente nos municípios médios, pequenos, né? Então, isso são medidas também que o próximo governo provavelmente já tá com elas no radar. Professor, aproveitar que ainda estamos fazendo um balanço pós-período eleitoral, e a gente acaba acompanhando muitas notícias em redes sociais, né? Inclusive as fake news, enfim, tentar pontuar algumas questões aqui para que as pessoas aí fiquem bem esclarecidas a respeito do que pode ou não acontecer nos próximos anos. Existe por parte de algumas pessoas, né? Isso foi algo que foi colocado também durante o período de campanha, um temor de tributação e especialmente de grandes empresários ou pessoas com uma renda um pouco mais alta. Há anos do Brasil fala-se em tributação, por exemplo, taxação de herança, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma campanha de Lula, que teve um discurso bastante moderado, e os aliados, né, parte dos aliados da campanha dele, era de centro-esquerda, né? Também eram políticos de grupos mais moderados. Esses discursos, esses temores, eles são condizentes com a realidade, na sua opinião? Olha, eu acho que a gente tem que separar uma série de coisas aí, né? Eu acho que a primeira coisa que vai lembrar é que a carga tributária brasileira ela é muito regressiva. O que significa isso? Ela cobra mais que proporcionalmente dos mais pobres do que dos mais ricos. E isso é desalinhado em termos dos padrões internacionais. Os países, por exemplo, da Europa, Estados Unidos, etc., têm cargas tributárias muito mais progressivas do que a brasileira, ou seja, cobram muito mais proporcionalmente dos ricos do que cobra dos pobres. Só que tudo isso deve ser negociado dentro de uma reforma tributária mais ampla. O que vai significar, o que é o ideal, o que está sendo planejado dessa reforma tributária? Que, na verdade, isso permita a simplificação dos impostos sobre consumo através da adoção do IVA, né, do Imposto de Valor Adicionado, e que isso represente uma série de, vamos dizer, de fusão de impostos, de que simplifique, que com isso você permita reduzir os impostos sobre consumo, que é o que afeta a maior parte da população, né, naquilo que você compra no mercado, paga de gasolina, etc., e que para isso se aumente a alíquota superior do imposto de renda, ou seja, se cobre uma alíquota maior dos mais ricos, dos mais ricos. Isso também permitiria o aumento do limite de isenção sobre o imposto de renda, que atualmente está bem defasado, isso também foi promessa de campanha do governo Lula, quer dizer, você aumentar o limite de isenção para deixar de tributar quem ganha aí até R$ 5.000, né, que está pagando muito imposto hoje em dia também, e para isso você justamente tem que aumentar das famílias mais ricas. Isso é uma questão de justiça tributária, já discutido no mundo inteiro. Isso não significa onerar demais nem o capital, nem a propriedade, mas reparar uma certa progressividade que é necessária para a gente ter um bom funcionamento do sistema tributário. Não só em termos de justiça, quanto em termos de simplificação. Se a gente quer uma carga tributária, uma estrutura tributária mais simples e que onere menos o consumo, que é positivo para toda a população, é importante que o imposto sobre a renda e patrimônio também seja mais elevado. O Brasil, por exemplo, é um dos poucos países do mundo que não cobra imposto sobre dividendo distribuído, né? Isso também precisa ser corrigido. É importante que isso seja corrigido para que as famílias mais pobres possam pagar também menos impostos, o que seria mais justo. Mas não é nada alarmante, nem tem nem sido discutido nada em termos de alíquotas muito, muito, muito altas. Mas, na verdade, apenas um ajuste dentro de uma reforma tributária mais ampla, que visa justamente simplificar e onerar menos as famílias mais pobres. Uhum. Já que você comentou em ajuste, vou aproveitar e colar na nossa última pergunta aqui para falar sobre as relações diplomáticas e comerciais do Brasil, né? Essas relações com os outros países, porque houve também uma reação positiva, né? O Lula, por exemplo, convidado especial para a COP17 no Egito, é uma delas. Houve também uma reação imediata de países como Alemanha, Noruega, que já sinalizaram que vão retomar os investimentos o repasse de recursos para a proteção da Amazônia. Como você avalia as
relações comerciais e diplomáticas do Brasil nos 4 anos de governo Bolsonaro. Quais são as perspectivas agora que a gente já tem um pouco do spoiler, né, nesse período pós-eleitoral nos 4 anos do governo Lula? E há espaço para que o Brasil se torne um país mais atrativo para investimento do capital estrangeiro? Com certeza. Se a gente lembrar, foi muito danosa a experiência de política internacional no governo Bolsonaro. Ofendeu o principal parceiro comercial nosso, que é a China, foi um dos últimos países a reconhecer a vitória do governo Biden, ofendeu o presidente da França, né? Então, esse tipo de aceno ou de conflito criado prejudica muito. Além disso, tem toda a questão ambiental, que durante 4 anos foi discutida uma possibilidade de embargo e de retaliações em termos de parceiros comerciais nossos, né? Isso representa, na verdade, uma coisa bem atípica se a gente pensar na política internacional brasileira ao longo do século XX, por exemplo. A gente sempre foi um país que tentou manter uma certa neutralidade, que tentou conversar com todos os lados possíveis, né? O Brasil sempre foi um mediador histórico de conflitos, de problemas internacionais, e isso tende a ser recuperado nessa nova rodada do Itamaraty. Isso é muito positivo, primeiro porque a gente acena, né, com retorno, né, uma política ambiental responsável, o que atrai bastante fundos que não ficaram, né, que foram removidos do Brasil, né, durante esse período, o que facilita certos acordos comerciais, porque lembrando que os acordos comerciais, do ponto de vista do outro parceiro, também tem muita pressão para a regulação ambiental ser cumprida. Então, isso afastava a possibilidade do Brasil, por exemplo, assinar, ou dificultava a possibilidade do Brasil assinar acordos comerciais. E o Brasil volta a ter um bom trânsito com países, por exemplo, como a China, como os países do BRICS, e até com os Estados Unidos. O que significa, do ponto de vista da diplomacia comercial brasileira, também uma capacidade de penetrar nesses mercados, de conseguir acordos, de conseguir repasse de fundo, muito mais facilitada do que a gente tinha com o governo Bolsonaro, que criava uma série de beligerâncias aí com países importantes do ponto de vista internacional, seja Estados Unidos, seja a China, ou seja a França, no que se refere à União Europeia. Então, esse trânsito mais simples, mais fácil, né, do governo Lula, também eu acho que terão efeitos positivos, principalmente na atração de investimentos, na possibilidade de assinatura de acordos comerciais com o Brasil. É o que nós esperamos, brasileiros ansiosos. Aproveito para agradecer a participação aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, do Marco Antônio Rocha, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, a Universidade de Campinas. Obrigada por ter aceito o convite e pelas suas ricas contribuições, professor. Agradeço. Sempre um prazer estar com vocês. Eu aproveito para agradecer você que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar no nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!